Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Jair Bolsonaro vai governar o país pelos próximos 4 anos. Eleitores percorrem ruas da capital para comemorar a vitória do presidente eleito. Já em Bacabal, Edivan Brandão, do PSC, é eleito prefeito da cidade. Você vai ver ainda no quadro Sala de Entrevista, Juraci Filho recebe o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa. E mais, a participação do coral do programa Só Nascente, mantido pelo Jadema, no Festival Maranhense de Coros. É agora no portal da Assembleia. O Brasil decidiu quem vai governar o país pelos próximos 4 anos. Com 55,13% dos votos contra 44,87% de Fernando Haddad, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. A apuração dos votos terminou no início da noite. Depois de confirmada a vitória do novo presidente, os eleitores da capital foram às ruas comemorar a decisão. Buzinaço, gritos de guerra, bandeiras do Brasil em punho e muitas camisas verde e amarela na carreata de comemoração à vitória de Jair Bolsonaro em São Luís. Na Avenida Litorânea houve concentração de uma multidão de todas as idades, algumas pessoas exaltadas, outras mostrando a vontade de que haja mudanças significativas no país. Não podemos aguentar mais a situação que nós vivemos, tem que haver uma mudança radical na segurança pública, combate à corrupção e as urnas falaram a voz do Brasil nesta noite. Eles só acabaram com o nosso país, infelizmente. A gente pensava que era uma coisa e era outra. Então, Bolsonaro é liberdade. É isso aí, ó! Brasil! Mulheres e crianças comemoravam a vitória de Jair Bolsonaro. Esta eleitora também falou em mudanças e na supremacia do voto. Eu estou muito feliz, é a vontade do povo que está sendo mostrado para o Brasil inteiro. Um presidente de um partido tão pequenininho e que todo mundo está vendo a grandeza do voto brasileiro. E é isso que vale, Brasil acima de tudo. E agora, com a decisão da maioria, qual será a expectativa da população com os novos rumos do Brasil? O repórter Joelson Braga ouviu os eleitores nessa manhã sobre o futuro do país. A vitória de Jair Bolsonaro foi uma das mais apertadas desde o início das eleições diretas para presidente, após a redemocratização do Brasil. A diferença de 10,26 pontos percentuais mostra o quanto o eleitorado ficou dividido. Nos 2 turnos da eleição presidencial, Jair Bolsonaro foi derrotado aqui no Maranhão. Neste segundo turno, Fernando Haddad teve 73% dos votos válidos contra 26% de Jair Bolsonaro. Mas a gente quer saber, agora depois do presidente eleito, qual a expectativa dos maranhenses em relação ao próximo presidente que assume em 1º de janeiro. Que venha fazer alguma coisa pela população, né? Que ou ele ou o outro, é o que a gente espera. A esperança do povo depositou nele e que ele venha realmente fazer o que cumpriu para a população, né? Faça um bom governo, só o que nós esperamos dele agora, né? Jair Bolsonaro tem uma trajetória política marcada por polêmicas. Uma das mais emblemáticas foi durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando fez homenagens a Carlos Brilhante Ustra, único brasileiro declarado pela Justiça torturador na ditadura militar. Mas em seu primeiro discurso como presidente eleito, Bolsonaro disse que será um defensor da Constituição, promete um novo rumo ao país e que irá governar para todos. E é isso que a população espera. Que ele cumpra todas as promessas que ele fez, de moralizar o país, combater a corrupção mesmo e não ficar só na imparcialidade. A esperança do povo depositou nele e que ele venha realmente fazer o que cumpriu para a população, né? O TRE Maranhão divulgou um balanço das eleições no estado no segundo turno. Segundo a Justiça Eleitoral Maranhense, durante todo o dia, o registro foi de tranquilidade, Apenas 54 urnas precisaram ser substituídas. Por parte das forças de segurança, a avaliação também foi positiva. O comandante da Polícia Militar, Coronel Luongo,
disse que ocorreram 10 ocorrências policiais. Dentre elas estavam a de tirar foto na cabine, outras comprometendo o sigilo do voto, uma de transporte ilegal de eleitores em Coroatá, além da prisão do vereador Serafim Reis, do MDB, com R$6 mil em Bacabal. Por falar em Bacabal, Edivan Brandão, do PSC, Partido Social Cristão, foi eleito neste domingo prefeito da cidade para os próximos 2 anos. O candidato teve 50,49% dos votos válidos, contra 45% do segundo colocado, César Brito. Por ser o presidente da Câmara de Vereadores, ele atualmente já é prefeito interino do município, após a cassação do ex-prefeito Zé Vieira e do vice Florencio Neto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a movimentação nas estradas que cortam o Maranhão nos últimos dias foi pequena em relação ao período de votação no primeiro turno. A operação começou na sexta-feira e foi encerrada à meia-noite desta segunda. O objetivo foi combater crimes eleitorais e intensificar as fiscalizações nas rodovias que cortam o estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao contrário do primeiro turno, o movimento não fugiu da normalidade. O segundo turno foi bem mais tranquilo que no primeiro turno, sem ocorrências de crime eleitoral nenhuma. Também no primeiro turno também não teve nenhuma. E na questão do trânsito aconteceu 3 mortes. Mais ocorrência de óbito no segundo turno, porém foi bem mais tranquilo o movimento nas rodovias. Foi praticamente um dia normal de sexta até domingo. Os 3 acidentes com vítimas fatais aconteceram em 3 pontos diferentes das rodovias maranhenses. O primeiro aconteceu em Santo Inês, na BR-316. O segundo na BR-135, entre Entroncamento e Miranda. E o terceiro aconteceu na BR-010, na altura do município de Governador Edson Lobão. Durante as fiscalizações, a PRF também não constatou casos de embriaguez ao volante. O retorno também foi tranquilo, as pessoas voltaram tranquilo no domingo. Hoje existe uma movimentação maior do que nos outros dias da semana, porém a sexta-feira é dia de ida e a segunda-feira é dia da volta, para a pessoa entender bem o fluxo de ida e volta. No próximo bloco, uma entrevista com Moacir Feitosa, secretário municipal de Educação de São Luís. O portal volta em 1 minuto. No quadro Sala de Entrevista de hoje, a conversa do jornalista Juraci Filho é com o secretário municipal de Educação da capital, Moacir Feitosa. Olá, boa tarde. Que prazer estar mais uma vez com você no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre os avanços na educação do município de São Luís. Para bater esse papo com a gente aqui, o convidado é o secretário do município de São Luís da Educação, Moacir Feitosa. Professor Moacir Feitosa, satisfação em revê-lo e que bom tê-lo aqui na TV Assembleia. A satisfação é minha e é um prazer grande, inclusive agradeço o convite de vocês para estar aqui hoje com vocês. Secretário, nos últimos anos, São Luís tem apresentado um crescimento em relação ao IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Saiu de 4,1 para 4,6. E o caminho, a gente sabe que ainda é longo para ser percorrido, porque existe uma meta a ser alcançada. Mas esse crescimento mostra que o caminho tem sido percorrido de maneira acertada pela Prefeitura de São Luís. Né? É evidente, Juraci, que tem crescido realmente o IDEB, melhorando muito em língua portuguesa. Precisamos melhorar um pouco mais em matemática para que possamos alcançar as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. Mas o prefeito Edivaldo Holanda tem nos permitido fazer uma série de intervenções que têm melhorado a condição de trabalho de todos na Secretaria de Educação. O prefeito, por exemplo, no ano passado, ele implantou uma política de educação, uma política pública, chamada Educar Mais Junto no Direito de Aprender, que é constituída por eixos extremamente importantes. Por exemplo, nós implantamos um sistema próprio de avaliação. Hoje você vai à criança na sala de aula dela, verifica os descritores, as habilidades que ela está aprendendo ou deixando de aprender. Aquela habilidade que ela não aprende, imediatamente se fornece
um curso de formação para o professor trabalhar melhor, de forma mais qualificada, a sua sala de aula. Outro projeto importante desse programa é o sistema de gestão escolar, que está num processo final de consolidação. E aí, para melhorar a vida de professor, nós implantamos o diário eletrônico, já fizemos a primeira parte das matrículas este ano de forma online, e a partir do ano que vem toda a matrícula de estudantes na nossa rede vai ser feita online, sem que o pai e a mãe tenham que ficar em filas para matricular seu filho. Além disso, tem um eixo extremamente importante, que é o de recuperação das escolas. O prefeito já nos permitiu... Aí já entra na questão da infraestrutura, não é? A infraestrutura física. Nós estamos cuidando ao mesmo tempo da parte pedagógica e da parte de infraestrutura física para melhorar em conjunto o atendimento dos nossos alunos. Nesse caso específico, nós já reformamos 160 escolas das 278. E vamos continuar daqui até o final do ano, e a meta é até o final da metade do exercício do ano que vem estar com tudo plenamente reformado, e a partir daí o prefeito vai garantir a manutenção até a saída dele dessas escolas. Professor Moacir Feitosa, não se desenvolve, não se melhora a educação sem o material humano, que é o professor. Do ano passado para cá, nos últimos anos, tem acontecido concursos públicos. No último mês, por exemplo, foram chamados mais de 150 professores para o magistério. Como é que anda essa situação, né, de qualificação desses professores para que eles possam ingressar nas salas de aula? Em primeiro lugar, eles são orientados para entender como é que funciona a rede, como é que funciona a escola e o que ele vai fazer na escola. Subsequentemente, eles já entram nos programas de formação que nós temos na rede. Por exemplo, hoje nós estamos apostando muito na alfabetização plena das crianças. Nós temos uma meta lá, que é a partir do ano que vem e até o final do mandato do prefeito Edivaldo Holanda, não termos mais nenhuma criança que não esteja lendo e escrevendo ao completar 8 anos de idade. Estamos, nesse momento, fazendo uma mudança grande de currículo, casando a Base Nacional Comum, o que ela determina, com a construção desse currículo novo, para melhorar o desempenho dos nossos estudantes também. E no caso específico do concurso, nós já chamamos aproximadamente 460 professores. Vamos continuar para acabar com toda a carência que ainda existe na rede. Já zeramos a carência. Existe o déficit em algumas disciplinas, né, de professores. Nós zeramos a carência em matemática, português e ciências. E agora já com determinação do prefeito para zerar tudo. Quais e são as qualquer outras carências, déficit. professor Moacir? Aí nós temos ainda um pouco em história, um pouco em geografia e temos um pouquinho mais em educação física, e ainda temos uma carência de 30 professores na educação infantil. Mas isso já está devidamente diagnosticado, e depois que esses professores terminarem o seu processo de lotação, estaremos sim chamando outra leve de professores para reduzir a zero essas carências que acabam incomodando muito as famílias, também incomoda o gestor, incomoda o prefeito, porque a criança não pode ficar sem um professor em sala de aula. Como é que anda a política de valorização dos professores? O aspecto salarial, por exemplo. A política de valorização, ela consta de uma série de itens. Por exemplo, a jornada de trabalho, ela está devidamente organizada. 1/3 para atividade que não seja diretamente vinculada à sala de aula, que é o que está na lei. E também vem a parte de formação, que a gente está tentando restaurar o programa de formação para que todos sejam garantidos. Por exemplo, nesse momento nós estamos com uma parceria com a Fundação Lema e estamos realizando um curso de didática matemática. É um curso que vai ser um curso de especialização muito qualificado para que nossos professores possam, já a partir do próximo ano, intervir melhor, recuperando as crianças no setor de matemática, na área de matemática, na disciplina matemática. Por outro lado, também estamos, nesse momento, autorizados a adquirir o material que vai fazer o reforço
da aprendizagem das crianças, mas dentro do próprio processo, dentro da própria jornada em que o professor se encontra. E os salários na prefeitura, eles estão acima do piso nacional. Quais são os valores? Para um professor de 40 horas que inicia hoje, ele vai oferir um salário de R$ 4.600 e poucos reais, 4.615, se não me falha a memória. E, portanto, o piso é 2.965, me parece. Está bem acima. Evidentemente, os professores reclamam, porque neste ano agora, que foi um ano de muito aperto, de muita dureza financeira. De crise, né? De crise, de economia. De crise da economia. A economia cai todo dia a sua atividade produtiva, cai todo dia a sua receita fiscal e é claro que isso impacta no cesto de formação do fundo, né? Professor, existe uma realidade nacional, uma preocupação no que diz respeito à evasão escolar, mas sobretudo a repetência, que uma coisa puxa a outra. Quando há repetência, há uma desmotivação do jovem, do adolescente, da criança pela escola e que acaba atingindo também os pais. De que maneira a Prefeitura de São Luís lida com esta preocupação? Veja bem, Juraci, a questão aí é o seguinte, o IDEB, que mede o desempenho da rede, das escolas, e o desempenho do estudante também, ele leva em consideração a proficiência do estudante naquilo que ele faz, na matemática e português, por exemplo, e leva em consideração o fluxo. O fluxo o que é? É a aprovação, reprovação e evasão, não é? Quando a reprovação é grande, o que acontece? O índice pode crescer, mas ele diminui, não é? Porque ele vai ser somado com o fluxo. E quando a evasão também é grande, esse índice fica prejudicado em relação ao fluxo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando uma aceleração de aprendizagem, primeiro para corrigir a distorção seriedade. E depois trabalhando a ideia de se fazer, de se evitar o crescimento do índice de evasão. Porque isso é muito importante. A criança acaba se evadindo porque quando ela é reprovada várias vezes, ela desestimula. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia com o professor secretário municipal de Educação de São Luís, Moacir Feitosa. Professor Moacir Feitosa, muito obrigado por ter vindo aqui. Sucesso em relação ao trabalho da educação no município de São Luís. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Eu volto na próxima sexta-feira com o quadro Sala de Entrevista aqui no portal da TV Assembleia. Mas a seguir, vou deixá-los na agradável companhia de Sabrina Aires, que retorna com as principais informações do portal da Assembleia. Fique ligado. Por conta da paralisação na manhã de sexta-feira, os rodoviários decidiram suspender a greve no transporte público da capital, marcado para esta segunda. A ação foi suspensa após uma reunião no fim de semana. Uma nova mediação será feita pelo Ministério Público do Trabalho amanhã entre rodoviários e empresários. Os trabalhadores pedem reajustes nos salários e outros benefícios. Uma exposição de alerta ao câncer de mama está arrecadando recursos para a Fundação Antônio Dino, referência no tratamento contra a doença no estado. A mostra A Flor da Pele está em cartaz na livraria Amei, no São Luís Shopping, até quarta-feira. Telas e poemas que refletem um apelo à escuta, ao cuidado e à solidariedade fazem parte da mostra A Flor da Pele, da artista plástica Janete Nakatani. São 25 telas que começaram a ser preparadas já faz algum tempo e todas elas fazem uma reflexão do Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama. As telas iniciam sem a pretensão de falar do câncer em si. Fala de mulheres e seus sentimentos. Porque como eram muitas mulheres que foram surgindo nas telas, porque as telas começaram sem um projeto de desenho, eu pego a tela, pego as tintas que eu tinha disponíveis e ia pintando, e foram saindo várias mulheres. Eu digo, bom, as mulheres querem falar alguma coisa, querem mostrar alguma coisa, tem um discurso. E a partir do momento em que inseri a mulher que recebeu o diagnóstico de câncer e as dores que isso
trouxe para ela, esses sentimentos que afloraram de sofrimento, de dor, de angústia, né, de desesperança muitas vezes. Então eu comecei a trabalhar nas telas simbolicamente o que seria esse passo a passo, de passar por essa transformação toda e ressurgir, né? Ressurgir é uma mulher refeita, com uma parte que você vai ter que adotar, que é uma prótese, mas para se manter inteira, manter a pose e seguir na vida. Uma das pinturas retrata uma amiga da artista que passou pelo tratamento. Outras fazem alusão às etapas vividas pelas pacientes que enfrentam a doença. Índias, negras, artistas consagradas. Cada tela tem uma história e também traz um poema, fruto do processo criativo de Janete. Para cada tela comprada pelo público, 25% do valor adquirido será destinado à Fundação Antônio Dino para a aquisição de novas próteses de mama. É de despertar nelas algum sentimento de solidariedade, de repente pode nem ser a compra de um trabalho meu, mas que ela pode ir doar algum dinheiro, né? Porque o dinheiro pode não representar muito para algumas pessoas, mas para aquelas que estão necessitando de uma prótese, que precisam de um serviço público, não é? Então, faz muita diferença. A importância principalmente é porque ela está no tema do mês, e eu acho esse tema bastante importante. A gente tem tentado promover palestras, exposições dentro desse tema, e creio que é uma boa chamada de atenção para essa problemática. Com a sua sensibilidade, o que o senhor achou das telas? Adorei, porque elas se transmitem, inclusive, o sentimento de casos de amigos pessoais que a artista conhece e que passaram por essa experiência, então transmite bem essa força. As crianças do coral Raio de Sol do programa Sol Nascente, mantido pelo grupo de esposa dos deputados de Diadema, participaram da 38ª edição do FEMACO. O festival, que reúne corais de vários cantos do país, serve de intercâmbio de experiências e traz uma emoção diferente aos participantes. Emoção e alegria em todas as vozes de crianças e adolescentes. Assim foi a apresentação do coral Raios de Sol, mantido pelo Diadema, grupo de esposas dos deputados, na 38ª edição do FEMACO. O Festival Maranhense de Coros já é tradição e faz parte do calendário cultural do estado. E durante esses quase 40 anos de existência, o coral Raios de Sol, mantido pelo Diadema, faz parte já de 13 edições, mostrando sempre o talento de crianças e adolescentes carentes de São Luís. O trabalho do programa Sol Nascente, mantido pelo Diadema, é dar oportunidade para jovens entre 9 e 16 anos. Nós idealizamos, nós planejamos, mas na hora de concretizar a gente precisa do apoio. E é no Diadema que nós encontramos este apoio, é na Assembleia que nós encontramos este apoio. São eles que acreditam nos nossos sonhos, são eles que fazem concretizar o nosso sonho hoje na pessoa da dona Ana Paula, que é a presidente do Diadema, que tem investido, que tem acreditado, que tem possibilitado a equipe do programa Sol Nascente ousar trazer as nossas crianças para um espetáculo no Teatro Arthur Azevedo, que é o que nós estamos hoje vivenciando. 46 jovens participam do coral, regido por Herbert Pestana, que há 13 anos teve a ideia de preparar meninos e meninas para a participação no FEMACO. Quando teve a oportunidade, porque eu já cantava em corais também pela Universidade Federal há muito tempo, pelo FEMACO, e quando tive a oportunidade de ser um regente do coro, a minha primeira iniciativa foi: por que não levá-los? Por que não mostrar um trabalho? Trabalham diversos outros trabalhos de outras categorias, mas você pega pelo parâmetro, todo o trabalho é igual. O objetivo é permitir o prazer que essa criança tem de vir cantar, se apresentar. Então essa iniciativa ela acontece também com uma equipe, porque a equipe ela nos proporciona isso. Eu sozinho, eu sou Mandonique, junto com outra, fazemos grandes voos. E hoje eu tenho grande resultado. Todos os anos, durante 13 anos, esse coral sempre foi 40, 50 alunos.
Esse é o primeiro ano de Bruno, de 9 anos. Ele ensaiou bastante para a apresentação, com a expectativa de fazer bonito no palco. É uma emoção muito grande, porque é gratificação para a gente que é do FEMACO, que é do Sol Nascente, que a gente pode participar do evento tão merecido. A gente treinou muito tempo e como no ano passado eles ganharam e eu não estava aqui, a gente vai ganhar de novo hoje. Para Pedro Lucas, já veterano no festival, o nervosismo foi substituído por outro sentimento. Já participa há muitos anos e não precisa ter nervosismo. E qual é a sensação de participar de um festival como esse? Alegria, somente alegria. A coordenadora do festival afirmou que nesses 38 anos o FEMACO evoluiu. Atualmente, 38 corais participam do evento, que promove o intercâmbio cultural entre coros de várias partes do país, valorizando o canto coral brasileiro. Um espaço democrático de apresentação. Aqui nós temos corais infantis, infanto-juvenil, adultos da terceira idade, né, e para todas as idades, como eu já falei, de todas as classes sociais. Então, assim, aqui é um espaço democrático para que eles possam apresentar, mostrar o trabalho dos regentes, dos coralistas, né? É um espaço também de intercâmbio entre os corais daqui e de outros estados, porque nós temos corais de outros estados, do interior também. E também é uma forma de incentivar a criação de novos grupos de corais, né? E o resultado da dedicação de crianças e adolescentes é transformado em talento e emoção no palco do Teatro Arthur Azevedo. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, in Jesus' walk, when Jesus walk, when Jesus walk, when Jesus walk. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever a entrevista e as reportagens de hoje, basta acessar o site al.ma.leg.br/tv. Boa tarde e uma ótima semana para você.